Uma coisa é você querer ganhar sua família no poder do seu discurso, que não muda nem sua vida. Outra coisa é você desejar mudar sua família no poder do Espírito Santo que está sobre você. Eu quero que você saia daqui nessa noite, você chegue na sua casa com essa unção sobre sua vida, dizer: Deus, eu quero a libertação da minha casa, eu quero a libertação dos meus parentes, Deus, eu quero a libertação da minha cidade. Senhor, eu saí do cativeiro, eu saí da terra de escravidão, eu agora tenho uma mentalidade, agora eu sei o que o Senhor fez na minha vida, eu quero ser um instrumento para libertar outras pessoas. Tem alguém ouvindo a voz do Espírito Santo aqui, irmão? Amém? Sem mais delongas, eu quero compartilhar uma palavra com você, baseado na história de Moisés. Abra comigo, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 6. Êxodo, capítulo 6. O texto diz: Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu farei a Faraó, por minha mão poderosa. Ele os deixará ir, por minha mão poderosa. Ele os expulsará do seu país. E disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor que aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança, para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. Agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos. E lembrei-me da minha aliança. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu o livrarei do trabalho imposto pelos egípcios e os libertarei da escravidão. E os resgatarei com braço forte, com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Obrigado, Deus, por esta palavra. Senhor, que essa noite seja uma noite de revelação profunda. Que essa seja uma noite de, Deus amado, de transformação e de libertação. Porque eu sei, assim como o Senhor arrancou Israel com o braço forte do cativeiro egípcio, o Senhor está querendo fazer isso com cada um de nós esses dias. É tempo de libertação, é tempo de quebra de cativeiros, é tempo de restauração, é tempo de vivermos uma nova vida, num novo tempo, numa nova realidade. Senhor, obrigado por essa noite de adoração. Os nossos corações já estão aqui, Senhor, extasiados de amor, ó Deus, de glória. Ó Senhor, nós continuamos pedindo, continue se revelando aos nossos corações, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém. Quantos amam a palavra de Deus, dá um glória a Deus. Dá um forte aplauso ao Senhor dos Senhores para receber a palavra. Honra. Eu quero gastar um tempo aqui com vocês, falando um pouquinho a respeito da trajetória de Moisés. E eu quero me ater de uma forma um pouco mais enfática, mais incisiva, submetido a um tema: destruindo a mentalidade de escravo. Porque o maior papel, a maior tarefa do Espírito Santo, a maior tarefa de Deus, a maior tarefa do Senhor na vida de cada um de nós, não é nos arrancar do mundo, é arrancar o mundo de dentro de nós. Não é nos arrancar da terra da escravidão,
escravidão é arrancar a escravidão de dentro de nós. O maior papel do Senhor em resgatar a nação de Israel não era arrancá-los do Egito, mas era arrancar o Egito de dentro do povo. Por isso que você vai ver registros na Bíblia Sagrada, lá no livro de Atos, a Bíblia dizendo que o povo, em seu coração, voltaram para o Egito, porque o povo estava fora do Egito, mas o Egito não estava fora do povo. O povo estava livre, irmãos, da terra da escravidão, mas continuava com a mentalidade de escravo. E quando nós pensamos nisso, nós vamos perceber que esta acaba sendo uma realidade muito presente e corriqueira nas nossas igrejas, muito presente no meio do povo de Deus, que muitas vezes é arrancado do mundo, é arrancado da terra da escravidão, mas muitas vezes não abandona a mentalidade de escravo. Escravo ou livre? O que você é? Livre. Então você vai se posicionar como alguém liberto. Então, a partir de hoje, a mentalidade de escravo, ela não vai mais fazer parte da sua vida. Eu fico admirado da forma como Deus trabalha, da forma como Deus age. Eu fiquei perguntando ao pastor Mateus, por que Deus primeiro tem que tirar Moisés do Egito, levá-lo a uma terra estranha, para depois trazê-lo de volta para o Egito, para libertar o povo? Por que Moisés primeiro teve que sair do meio do seu povo? Deus arrancou Moisés do meio do seu povo, levou ele para dentro do palácio. Por que Deus fez isso? Deus não poderia levantar exatamente lá do meio do povo e a partir de lá surgiu um libertador? É porque Deus precisava trabalhar a mentalidade de Moisés. Primeiro porque escravo não liberta escravo. E Moisés precisava abandonar uma mentalidade de escravo para assumir uma mentalidade de libertador, para agora ele ser um instrumento nas mãos de Deus. Então ninguém liberta ninguém até essa pessoa não assumir uma postura e um posicionamento de alguém liberto. Porque antes de sermos libertadores, de nos tornarmos libertadores, nós precisamos experimentar a libertação, porque escravo não liberta escravo. Então Deus pega Moisés, tira Moisés do meio do povo e leva Moisés para dentro do palácio. Moisés nasceu, todos vocês conhecem o contexto do nascimento de Moisés. Ele já nasce com uma sentença de morte estabelecida sobre a vida dele, porque o faraó, ele dá uma ordem para que se matasse todas as crianças do sexo masculino que nascesse, deveria ser morta. Então ele dá uma ordem para todas as parteiras, na medida que fosse nascendo é menino, então é para matar. Então Moisés já nasce com uma sentença de morte estabelecida sobre a vida dele. Então ele nasce numa terra de escravidão com uma sentença de morte estabelecida sobre a vida dele. Mas Deus pega esse cara numa realidade completamente improvável e transforma ele num instrumento poderoso em suas mãos, para libertar não apenas sua família da escravidão, mas para libertar uma nação. Quando eu olho para a história de Moisés, pastora Ângela, eu me lembro da tua história também. Eu lembro da história de muitos de nós, que também nascemos num contexto de morte nos rodeando, que crescemos talvez num ambiente, irmãos, de muita pressão, de muita opressão, de muita batalha, e muitas dessas batalhas que começaram na nossa infância, muitas dessas batalhas que começaram exatamente nos primeiros anos da nossa vida, nos primeiros anos da nossa história, e alguns de nós sofremos tantos ataques. Mas por que sofremos tantos ataques? Porque existia uma unção de libertador que estava sobre nossa vida, que talvez nós não sabíamos, que talvez a nossa família não sabia, mas talvez o diabo já desconfiava. Por isso ele colocou no coração de Faraó: não, nós temos que matar. Todas as vezes quando o libertador está nascendo, os faraós vão se levantar para tentar matar.
Você sabe por que você tem enfrentado tantas batalhas na sua trajetória? Vou dizer para você, é porque você carrega uma unção de libertador ou de libertadora dentro de você. Por isso que as batalhas em torno de você, minha irmã, são maiores do que as batalhas de alguns outros irmãos. E aqui eu já estou trazendo resposta de Deus para algumas pessoas aqui nessa noite, que talvez estão chegando nesse lugar e perguntando: Deus, por que para mim é mais difícil? Por que para mim é mais desafiador? É porque existe uma unção poderosa que repousa sobre sua vida. Talvez você não entendeu ainda isso, e eu vim aqui para te dizer. Então, uma sentença de morte já tinha sido estabelecida: vai morrer. Só que eu aprendi, irmãos, que Deus protege tudo aquilo que Ele gera. Deus protege tudo aquilo que Ele gera. Ele estava gerando um libertador. O faraó disse: eu vou matar. Deus disse: vai matar coisa nenhuma, você vai dar comida para ele, eu vou criar ele dentro do seu palácio, para mostrar para você quem é que manda nessa coisa aqui chamada terra, chamada universo. O cara que estava sendo perseguido por faraó, agora está dentro da casa de faraó, sendo custeado, comendo a feira de faraó, irmãos. Por isso que tem um irmão que diz que esse Deus não é gente mesmo não, irmãos. Ele não é gente mesmo. Ele pega Moisés e leva para dentro do palácio. Por que Deus faz isso? É como se Deus estivesse dizendo: Moisés, eu vou mostrar para você o que eu sou capaz de fazer na vida de uma pessoa, a despeito da história dela. Você nasceu como escravo, mas você não morre como escravo. Você nasceu com a sentença de morte, mas quem é o dono da sua vida sou eu. Eu vou determinar o dia da sua partida, não é faraó. Eu quero fazer essa declaração sobre sua vida, minha irmã, meu irmão. Não são as circunstâncias que vão determinar, quem vão determinar as coisas sobre sua vida. É o Deus que te chamou, que te gerou, que te criou, que te estabeleceu. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua história. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas eu tenho sofrido tanta perseguição. Ah, meu irmão, Moisés já nasceu num contexto de perseguição. Você sabe o que é ter poder de vida e da morte nas mãos de uma parteira, e olhar para aquele menino e falar: se eu posso matar, se eu matar, eu vou estar obedecendo a ordem de faraó. E aí ela tem o poder de vida e de morte nas suas mãos, e naquele momento ela dizia assim: eu não posso matar essa criança. É Deus usando as pessoas mais improváveis para proteger sua vida. Talvez eu esteja falando da sua história. Deus colocou pessoas na sua vida que você jamais imaginava que essa pessoa poderia aparecer na sua trajetória, mas Deus colocou ela na sua vida, essa pessoa na sua vida, para proteger a unção que você carrega, para proteger o chamado que você carrega, para promover aquilo que Deus gerou dentro de você antes mesmo de você vir a esse mundo. Tem alguém aqui ouvindo a voz do Espírito Santo? E aí, queridos, Moisés cresce exatamente naquele contexto. Naquele contexto agora ele é retirado da sua família, ele é retirado das favelas do Egito. Todos nós sabemos que nesse período aqui, o povo de Israel, ele estava sofrendo muito, padecendo muito, porque havia uma carga muito intensa sendo estabelecida sobre a nação por faraó. E Moisés é arrancado lá de dentro das favelas, e agora ele é trazido para dentro do palácio. No palácio, Moisés aprende a língua egípcia, ele aprende a arte egípcia, ele aprende a arquitetura egípcia, ele aprende toda a filosofia egípcia, ele aprende sobre religião egípcia, ele é treinado, ele é preparado. Ele cresce naquele contexto, ele cresce naquele ambiente. E uma das correntes históricas que contam a história de Moisés
diz que a mãe adotiva de Moisés criou Moisés com uma expectativa muito grande. O nome dela era Hatshepsut, filha de Tutmose I. Então, Tutmose I morre, e quem assume o trono do Egito agora é Tutmose II, que era filho do pai da mãe adotiva de Moisés, com uma concubina. Logo após assumir o trono, ele morre também. E agora esse trono está nas mãos de Hatshepsut, que agora está casada com o seu meio-irmão, que tem uma filha fora do casamento com uma concubina. E aquele menino cresce, e pouco tempo depois, o próprio marido de Hatshepsut, que era meio irmão dela, você não precisa entender isso, só estou te ajudando aqui para contextualizar um pouquinho o que eu quero falar. Ele morre também, e quem iria ascender o trono era o filho desse seu meio-irmão com uma concubina. Hatshepsut, ela gera uma expectativa em Moisés. Ela diz: não vai ser o filho dele que vai ser o faraó do Egito, não, vai ser Moisés. E ela cria Moisés, treina Moisés, habilita Moisés, ensina Moisés, para Moisés se tornar um grande faraó no Egito. E ela gera uma expectativa, irmãos, muito grande em torno de Moisés. Só que me marca muito os escritos sagrados, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso de número 24, quando o texto diz assim: olha, pela fé Moisés, já adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Foi aquele momento onde Moisés deve ter dito assim: minha mãe, você é uma pessoa muito importante da minha vida, você me criou, você me ensinou, só que eu estou percebendo que você tem alguns sonhos aí que não bate com os meus. Você me trouxe para o palácio, me treinou, me habilitou, sonhou em eu ser um faraó, mas tem uma coisa: a partir de hoje eu queria que você não me chamasse mais de filho, porque eu não vou te chamar mais de mãe. Parece ingrato, né, irmãos? Só que não é ingratidão quando você está assumindo identidade, postura e posicionamento no mundo espiritual. Sabe por que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó? Porque aquela não era a identidade dele. Por isso que o texto diz de Moisés, sendo adulto, recusou. Sabe por quê? Porque criança não sabe quem é, criança não tem identidade. Por isso, só quando a gente assume uma maturidade espiritual é que a gente se posiciona espiritualmente, pastor Misael, para agora receber aquilo que Deus tem para nós. É por isso que Gálatas capítulo 4 diz que enquanto o herdeiro é menino, ele de nada difere do escravo. Então o grande segredo não é você entender que você é filho, é você entender que você é filho e agora você buscar maturidade, porque filho imaturo continua sendo como escravo. Filho imaturo, irmãos, tem direito, mas não tem poder de usufruto. Ele só vai usufruir daquilo quando ele alcançar a maturidade. Por isso que o Espírito Santo está chamando a igreja desse tempo, não apenas para assumir sua identidade de filho de Deus, mas para assumir uma postura de maturidade espiritual. Irmãos, acabou o tempo do mimimi na igreja, onde pessoas que abandonam o propósito porque se chateou com o irmão, onde pessoas que abandonam a fé porque se chateou com o pastor da igreja, onde pessoas que se esmureceram, que entregaram o ministério, que entregaram o cargo, porque alguma coisa não está do seu jeito, não está da sua maneira. Irmãos, não temos mais tempo para isso. E eu estou falando isso aqui com você com um coração pastoral. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está chamando a igreja não apenas para entender que nós somos filhos, mas para entender que nós precisamos ser filhos maduros. Porque temos uma cidade para ganhar, temos uma nação para ganhar, temos, irmãos, uma geração para alcançar. Eu confesso para você, irmãos, que eu me desespero quando eu avalio com um olhar um pouco mais crítico a minha geração. Enquanto pessoas que abandonam o propósito tão facilmente. Na verdade, elas abandonam porque às vezes até são filhos, mas são imaturos.
E por serem imaturos, irmãos, de nada difere do escravo, diz Gálatas capítulo 4. De nada difere do escravo. E a gente está falando de abandonar a mentalidade de escravo. E Moisés chega e ele diz: a partir de hoje, não me chame mais de seu filho. E aí o texto diz: preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Foi aquele momento onde ele disse assim: a partir de hoje não me chame mais de seu filho. Mas, ô Moisés, olha o que você vai perder. Você vai perder esse banquete, você vai perder esse palácio. Olha qual estrutura, que estrutura que você vai perder. Olha, Moisés, olha, você vai perder honra, você vai perder nome, você vai perder status. Moisés, você sabe o que você está jogando fora? Você está jogando fora o título mais desejado em todo o império de ser um faraó. Só que Moisés disse assim: isso não mexe comigo, porque tem algo mais forte que está pulsando dentro de mim. A Bíblia diz que ele abandonou tudo, ele considerou tudo como perda. Irmãos, todos os tesouros do Egito ele jogou dentro de um saco, pegou, abriu uma lata de lixo, jogou e disse: isso aqui não arrebata meu coração, isso aqui não tem valor para mim. Tudo que eu quero é cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Irmãos, eu estou orando por uma geração que de fato vai, irmãos, não vai medir esforço para jogar no lixo, para jogar fora tudo aquilo que queira roubar-nos do propósito. Eu estou orando por uma geração de jovens que não vai ter medo de abrir mão do pecado, que não vai ter medo de abrir mão dos tesouros do Egito, que não vai ter medo de abrir mão do luxo terreno para viver o propósito de Deus. Eu estou orando por isso. E a minha oração é: Deus, atrai essas pessoas para perto de mim, porque eu quero ser abençoadas por elas. Eu quero que elas botem a mão na minha cabeça, me abençoem. Eu quero estar perto de pessoas assim, porque diante de todo aquele glamour, ele disse assim: eu abandono isso, eu rejeito isso. A Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do pecado. Para Moisés, irmãos, era melhor estar no deserto com Deus do que no palácio sem Deus. Era melhor estar sendo maltratado no caminho do propósito do que viver no luxo do Egito, fora do propósito. Eu sinto o Espírito Santo chamando alguns de nós nessa noite, dizendo: filho, eu tenho um chamado para você, eu tenho um propósito para você. E tem gente aqui fugindo do chamado, tem gente aqui fugindo do propósito. Sabe por quê? Porque você está olhando para as dores do processo. Moisés preferiu ser maltratado. Sabe por quê? Porque nada paga, irmãos, nada é mais valioso do que uma vida no centro da vontade de Deus. Eu digo isso para Deus todos os dias. Eu posso perder prata, eu posso perder ouro, eu posso perder nome, eu posso perder o que for, mas não me deixe viver fora do teu propósito. Pode arrancar tudo, pode arrancar o que for preciso, mas o meu maior medo é viver uma vida fora do propósito de Deus. O propósito para Moisés era mais forte do que os prazeres do Egito. Põe a mão nos seus olhos aí por um instante. Deixa eu orar pelos seus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu declaro que os olhos dos teus filhos, os olhos dos seus filhos vão ser atraídos para o propósito. Tudo aquilo que estava querendo roubar, ó Deus, a atenção dos teus filhos, do propósito, em nome de Jesus, que caia por terra agora. A tua glória será mais atraente do que as noites de Netflix. A tua glória, Senhor, será mais atraente do que as noites de entretenimento, Senhor. A tua glória será mais atraente para os jovens dessa geração do que os entretenimentos fúteis que nos afastam de Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, atraia os nossos olhos para o propósito nesses dias. Não nos deixe perdidos.
encantados com o palácio. Tem pessoas enganadas, achando que porque está ganhando dinheiro, estão sendo abençoadas, e ainda vai agradecer a Deus porque está ganhando muito dinheiro. Meu irmão, talvez esse dinheiro está te roubando de coisas maiores. Talvez esse seu dinheiro está te roubando de momentos melhores com Deus, momentos melhores com a tua família. Aquilo que te rouba do propósito, você precisa considerar como esterco, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meu Deus. Seus olhos estão agora condenados ao propósito. Aleluia. Amém? Pode olhar para cá. Só que você vai concordar comigo que quando Moisés chegou e disse assim: a partir de hoje não me chame mais de mãe. Perdoe minha expressão, o bicho pegou dentro de casa, moça. A coisa ficou feia. O que é você, a partir de hoje, você não quer mais que eu te chame de filha? Não quero. Irmãos, a casa virou. Irmãos, eu estou orando por isso também, para Deus virar a casinha de alguns de nós esses dias, para Deus mexer com as nossas estruturas esses dias, e nos lançar naquilo que eu chamo de zona de expulsão, porque às vezes a gente não tem coragem de sair de um determinado lugar se a gente não for expulso dele. É por isso que muitas vezes Deus complica os relacionamentos, Deus complica o ambiente, sabe para quê? Para nos expulsar para uma zona diferente daquela que nós estávamos acostumados. Então Deus nos arranca da zona do conforto, nos lança na zona do confronto, para nos levar para a zona do crescimento. Então Deus mexeu com a casinha de Moisés, agora revirou tudo. Naquele momento Moisés sai de casa. Quando Moisés sai de casa, ele vai fazer uma visita exatamente na favela do Egito, onde moravam os judeus. Ele chega lá, vê um egípcio maltratando o judeu, ele se revolta, a Bíblia diz que ele mata o egípcio, esconde-o na areia e agora ele foge para as terras de Midian. Lá em Midian ele encontra Jetro, que se torna o seu sogro, e ele passa 40 anos na terra de Midian. Então ele passou 40 anos no Egito, agora 40 anos na terra de Midian. Eu gosto de uma fala que eu acho muito poderosa, que diz que Deus faz Moisés passar 40 anos no Egito, achando que era alguém. Depois ele leva Moisés para o deserto, a terra de Midian, reformatório de Jetro, para entender que não era ninguém. E depois Deus pega Moisés e usa durante mais 40 anos para mostrar para Moisés o que ele é poderoso para fazer através de um ninguém nas mãos de Deus. Então Moisés, ele tem essas 3 fases da sua vida: 40 anos no deserto, 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. Depois 40 anos ele volta e conduz aquele povo rumo à terra prometida. E aí Moisés passa 40 anos naquele lugar. E eu fiquei perguntando: Deus, por que o Senhor levou Moisés para o deserto? E sabe o que eu percebi? Que o deserto é a escola mais apropriada de Deus para forjar um ministério e um chamado. Por isso você não pode desprezar os desertos que você passa na sua trajetória. Peça perdão a Deus pelas murmurações dos desertos passados. E a partir de hoje, quando enfrentar alguns desertos, glorifique a Deus por isso. Sabe por quê? Ali estará a maior escola de Deus para forjar você, para forjar um chamado em você.
Sabe por quê? Porque Moisés primeiro precisou ir para o deserto, para depois voltar o povo para conduzir para o deserto. Na verdade, isso me fala de uma obra de Deus na vida da liderança. Você nunca vai conduzir alguém por um caminho que você já não tenha passado, que você já não tenha percorrido, que você já não tenha ido. Então Deus leva Moisés primeiro, para depois Moisés conduzir o povo. Ei, pai, você quer sua família rendida aos pés de Jesus? A primeira pessoa que tem que se render é você. Você quer, mãe, sua família adorando a Jesus? Seja você a primeira a abrir caminho. Quando você vai na frente, você traz outros. E Deus agora deixa Moisés ali fazendo, sabe o quê? 40 anos Moisés vai pastorear ovelhas. Existem alguns registros aqui, nós não vamos ter tempo de trabalhar os textos, que mostra que pastorear ovelhas, pastor Misael, era uma abominação para os egípcios. Moisés aprendeu a vida inteira que cuidar de ovelhas, o animalzinho, era algo abominável, era sinal de punição, de alguém que fracassou na vida. E agora, onde Deus leva Moisés? Para o deserto para cuidar de ovelhas. Era Deus amassando o barro e preparando o obreiro. Era Deus dizendo: eu estou preparando você, meu filho. Mas Deus já tem 10 anos que eu estou aqui. Calma. Deus já tem 20 anos que eu estou nessa vida. Olha o que eu estou fazendo. Deus já tem 25 anos, tem 30 anos que eu estou aqui. Será que a minha chave não vai virar? Será que a minha sorte não vai mudar? Depois de 40 anos, numa dessas andanças com as ovelhas, ele estar ali naquelas colinas e ele vê uma sarça queimando. Ele percebe que aquela sarça ela queimava, mas não se consumia. Ele é atraído por aquilo. Mais uma vez eu profetizo sobre sua vida, o chamado do Senhor te atraindo, mais do que o teu serviço, mais do que tuas tarefas cotidianas. Moisés tinha um trabalho para fazer, cuidar de ovelhas, mas a glória do Senhor estava atraindo ele de tal forma que ele: não, vocês fiquem aqui um pouquinho, bé para lá, bé para cá, porque tem alguma coisa mais forte me chamando. Era Deus dizendo: Moisés, a partir de hoje eu estou arrancando você da vida cômoda que você estava vivendo, eu estou arrancando você da vidinha comum que você estava vivendo, para levar você para uma vida extraordinária. A partir de hoje, Moisés, eu te arranco do meio dessas ovelhas aí. Acabou o tempo de reformatório, acabou o tempo de deserto, eu já preparei você, eu já forjei você, agora eu quero te usar para libertar o meu povo do Egito. Chegou o dia de Moisés. Sabe como Moisés estava? Cheio de crises. Mas Senhor, o Senhor não pode me usar. Você sabe como eu saí do Egito? Eu saí de lá como um assassino. Como é que eu vou voltar lá? Como é que eu vou falar do Senhor lá para o povo, se a minha imagem lá está... Se puxar minha ficha criminal lá, o negócio vai estar feio. Só que tinha uma coisa. Deus disse: Moisés, você não vai no poder do seu braço, você não vai no poder do seu carisma, você não vai na sua força, você vai na minha autoridade, na minha unção. Uma coisa é você querer ganhar sua família no poder do seu discurso, que não muda nem sua vida. Outra coisa é você desejar mudar sua família no poder do Espírito Santo que está sobre você. Eu quero que você saia daqui nessa noite, você chegue na sua casa com essa unção sobre sua vida, dizer: Deus, eu quero a libertação da minha casa, eu quero a libertação dos meus parentes, Deus, eu quero a libertação da minha cidade. Senhor, eu saí do cativeiro, eu saí da terra de escravidão, eu agora tenho uma mentalidade, agora eu sei o que o Senhor fez na minha vida, eu quero ser um instrumento para libertar outras pessoas. Tem alguém ouvindo a voz do Espírito Santo aqui, irmão? Deus quer nos levantar nesses dias como libertadores. Existem 3 coisas indispensáveis para o estabelecimento de um chamado. Primeira coisa é experiência com Deus. Moisés teve. Deus falou: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Moisés, tira a sandália. Experiência com Deus. Você não vai libertar ninguém enquanto você não tiver experiência com Deus.
Segunda coisa, dispensável para o estabelecimento de um chamado. Moisés teve revelação de Deus. Deus disse assim: Moisés, o que eu vou revelar para você, eu não revelei para Abraão, não revelei para Isaac, não revelei para Jacó, nem mesmo Adão sabia. Ninguém soube antes de você. Eu vou revelar para você a minha identidade, vou revelar para você o meu nome. Moisés tem revelações poderosas ali. Qual que é teu nome? Diga para ele que o eu sou te enviou. Todos nós sabemos teologicamente que essa pronúncia ela foi perdida historicamente. Nem mesmo os judeus hoje sabem qual é a pronúncia correta do nome de Deus. Ninguém sabe. Mas Moisés pôde ouvir o nome de Deus. Alguns dizem que o que mais se aproxima é Yahvé, Yahavé e por aí vai. Nas traduções mais chulas tem Jeová e por aí vai. Mas aqui nós temos Deus fazendo uma revelação especial para Moisés naquele momento. Então, você quer ser um libertador da sua geração, você vai precisar de experiência com Deus, você vai precisar de revelação de Deus, você vai precisar aprender a ouvir a voz de Deus. Não adianta eu subir num púlpito para libertar pessoas através de uma mensagem, com uma mensagem que eu aprendi na internet, ou sei lá, ouvindo outra pessoa. Eu tenho que ouvir Deus. Por isso que antes de ministrar uma palavra, eu gasto tempo de joelho, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? Mensagens como essa aqui, às vezes é ajoelhada, é jogado no chão, dizendo: Senhor, fala, fala, e aí eu vou escrevendo. Porque a gente precisa ouvir Deus, irmãos, porque é a revelação certa que nos dá a resposta certa e nos faz ser a resposta certa para as pessoas. Moisés tinha experiência, Moisés tinha revelação, Moisés precisava de uma outra coisa, Moisés precisava de poder de Deus. Irmãos, o poder de Deus está acessível à igreja nesses dias, a gente precisa entender isso. O poder de Deus está acessível, irmãos, a cada um de nós nesses dias. Deus disse: Moisés, tem o que na sua mão? Tem uma vara, pronto, pega essa vara agora, joga no chão, Moisés, joga no chão, ela se transforma numa cobra, numa serpente. Moisés diz: tem alguma coisa diferente aqui, porque na unção, irmãos, se movimentando debaixo da unção, coisas simples se transformam em coisas extraordinárias, coisas comuns se transformam em coisas poderosas. Eu pego uma guitarra aqui, pego um violão e faço aqui uma notinha básica, um ré maior, um sol maior, a glória desce, pastor Mateus. Uma mensagem comum, pessoas são libertas, sabe por quê? Porque não é a força do homem, é a unção do Espírito que está sobre o homem, é o poder de Deus que está sobre o homem. Nós não abrimos igrejas, irmãos, na força do nosso carisma e do nosso marketing, não. Nós abrimos igreja no poder do Espírito Santo. A gente coloca o pé, aí depois Deus coloca o chão, mas a gente já colocou o pé e já está pisando. Se Deus não colocar o chão, aí é problema dele. Mas nós damos cada passo exatamente nos movimentando debaixo desse poder de Deus, essa unção. Pastor Misael, não se constrói igreja na força do teu carisma, é no poder de Deus que coloca cada tijolo, que edifica uma igreja. Não apenas que constrói um templo, mas que edifica uma igreja. A gente não discipula pessoas na força da nossa lábia, porque nossa filosofia barata do seminário, que filosofia ruim é aquela, né? Não muda a vida de ninguém, pastor Misael, é o poder do Espírito Santo. A gente ouve uma pessoa aqui 1 hora, 2 horas, a gente dá somente 3, 4 frases ali, muda a vida da pessoa. O que é isso, irmão? É o meu coach? Não é. É minha filosofia barata, não é. Poder do Espírito Santo que muda a vida das pessoas. E aí Moisés agora está ali com a vara simples. É isso mesmo, irmãos. Esse recurso simples que você tem, que vai se transformar numa manifestação do poder de Deus. Agora Moisés volta para o Egito diferente. Ele volta na unção, na ousadia, na intrepidez, na coragem, da autoridade. Ele está com o poder na mão, ele está com unção, ele está com a autoridade na mão.
Faraó pergunta: você veio aqui fazer o que? Eu vim libertar o povo. Quem te mandou aqui? Eu sou Deus. Não vou deixar. Não vai deixar. Primeira praga, segunda, terceira. É interessante que no capítulo 7 de Êxodo diz que Deus envia Moisés e ele diz assim: ó, vai lá, Moisés, porque eu vou na sua frente. Eu, porém, verso de número 3 do capítulo 7, eu, porém, farei o coração de Faraó resistir. Quando eu li esse texto, eu falei: Deus, tu estava com Moisés ou contra Moisés? Porque a nossa oração sempre é: Deus, vai na nossa frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Não é assim que acontece, irmãos? Vai na nossa frente, abrindo o caminho. Deus disse: não, eu vou na sua frente, sabe, fazendo o quê? Complicando o caminho. Senhor, mas eu queria que o Senhor quebrantasse o coração de Faraó. Não, eu vou endurecer mais o coração de Faraó. Ah, você não está com a gente não. Você é amigo da onça também. Por que Deus faz isso, irmãos? Eu vou te dar a resposta aqui nessa noite. Deus disse assim: eu vou na frente e eu porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo eu tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo israelita. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. O povo de Israel, irmãos, estava no Egito como escravos, sim ou não? Sim. Mas por que Deus disse: eu tirarei os meus exércitos do Egito? Porque o Egito via o povo de Israel como escravo. O povo de Israel se via como escravos. Mas como que Deus via eles, irmãos? Eu vou tirar os meus exércitos. Porque Deus não olha para você por aquilo que você foi, nem por aquilo que você é. Deus está olhando para você por aquilo que você vai ser, por aquilo que você será no futuro. Para Pedro, ele era apenas um negador. Para os discípulos, amigos de Pedro, ele era apenas um desertor, covarde. Jesus chega para Pedro e diz assim: a partir de hoje você é um pastor. Mas Senhor, eu te neguei. Não, eu não estou olhando para o seu passado, eu estou olhando para o seu futuro. Você vai ser uma bênção para a minha igreja. Eu tirarei os meus exércitos. Ei, você que entrou aqui nessa noite se achando uma pessoa tão deplorável que nem mesmo Deus te aceitaria. Era isso que estava na sua cabeça por causa da tua mentalidade de escravo. Mas Deus está olhando para você e dizendo: meu filho, minha filha, você é um soldado, você é uma soldada do meu exército. Que exército é esse, pastor? É o exército, irmãos, que vai varrer a terra com avivamento nesses próximos anos. É esse o exército. O problema é que escravo, irmãos, ele sempre se enxerga com uma autodepreciação infernal. Me perdoe a expressão, mais uma vez. Ele não consegue se enxergar pela ótica de Deus. Deus disse: vocês são escravos, eu tirarei os meus exércitos. Mas exército? E aí Deus disse assim: e eu mostrarei para os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão contra o egípcio e tirar os israelitas de lá. Sabe por que Deus endureceu o coração de Faraó? Eu trago a resposta que eu prometi a você. É porque Deus não queria só libertar o povo do cativeiro egípcio. Deus queria fazer do seu povo, daquela libertação, um testemunho para toda uma nação. Deus não só quer mudar a tua vida, meu irmão, Deus quer fazer da sua vida um testemunho para a cidade de Serra Grande. Deus não só quer mudar a tua família, minha irmã, Deus quer fazer da sua família um testemunho para essa cidade, para essa região, para a tua vizinhança, para as pessoas que estão à sua volta poder olhar e dizer: de fato a mão de Deus está ali, o poder de Deus está com ela. Foi Deus que fez essas coisas, porque ela não teria condições de fazer. Mas por que aconteceu? Porque a mão de Deus está com ela. Por que essa igreja está fazendo o que está fazendo? É porque a mão de Deus está nesse lugar. É porque o poder de Deus está nesse lugar. Isso aqui, irmãos, é para
minha vida num testemunho. Você está pensando que Deus te libertou das drogas somente para mudar a sua vida social, te libertar daquele vício? Deus quer transformar você num testemunho para essa cidade. Você está pensando que Deus te arrancou da depressão para você simplesmente, não, olha como Deus fez, não. Deus quer alcançar outras pessoas através de você, porque Ele quer fazer da sua vida um testemunho. Você está pensando que Deus te arrancou do lamaçal do pecado, da terra de escravidão por nada. Deus quer transformar cada um de nós num testemunho para essa geração. Deus disse: eu mostrarei ao Egito, e todo o Egito vai saber que a minha mão está com vocês. A cidade de Serra Grande vai saber que a mão de Deus está com você. Ai, irmão, dá um aplauso ao Senhor desse mundo, pelo amor de Deus. Deixa eu terminar aqui, senão a gente vai fazer vigília hoje. Mas essa mensagem de fato é uma mensagem muito extensa. O Senhor soprou muita coisa forte ao meu coração. Mas a trajetória de Moisés, da saída do Egito, da retirada do povo, não foi fácil. Repito, como eu disse no início, a maior tarefa não era retirar o povo do Egito, era tirar o Egito do povo. E aí Moisés, ele pega aquele povo e agora está trazendo o povo para a beira do mar. O povo está agora liberto. Na beira do mar, o povo começa a temer, porque o mar estava na frente, Faraó do outro lado dizendo: eu vou matar todos eles à beira da praia. O povo começa a temer, murmurar, reclamar: ué, Moisés nos tirou do Egito para a gente morrer na beira da praia. E eles começam a reclamar ao Senhor. O Senhor diz: Moisés, por que você está orando? Só diz ao povo que marche. Moisés, você não entendeu o que eu falei com você lá naquele monte, Moisés? Que tinha um pequeno pedaço de pau que se transformaria no instrumento de manifestação do meu poder. Não foi, Moisés? O que você tem na mão, Senhor? Aquela vara, pronto, toca na água. Moisés tocou na água, o mar se abriu. O mar se abriu. Sabe o que eu acho interessante é que o povo passa o mar, atravessa o mar. Eles começam uma trajetória lá no meio do deserto. E lá no meio do deserto, em muitos momentos você vai ver o povo querendo, pastora Ângela, voltar para o Egito. E muitas vezes eles diziam assim: Moisés nos trouxe aqui para a gente morrer de fome. Nós estamos seguindo essa tal de nuvem aí. Tinha um caminho aqui, perto onde moram os filisteus, que era muito mais perto, era 40 dias de viagem. Mas por que essa nuvem está conduzindo a gente para essa outra rota aqui? Por mais que você estranhe, irmãos, as rotas que a nuvem do Senhor te conduzir, por mais que você estranhe esta rota, obedeça. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai ter o melhor para você. E aí agora o povo está no meio do deserto, como que 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas aproximadamente, esse era o número de pessoas que estavam agora no meio do deserto. Deserto tem comida, irmãos? Tem McDonald's no deserto, irmãos? Não tem. Não tem pizzaria lá, não tem restaurante lá. Nada que planta lá nasce. Então como que esse povo vai comer? Como que esse povo vai beber? Tem água no deserto, irmãos? Não tem. E aí esse povo, ele está agora naquele contexto. E em muitos momentos esse povo desejou voltar atrás. Houve um momento que eles até disseram assim: olha, vamos levantar um novo líder. A gente abandona Moisés e esse novo líder traz a gente de volta para o Egito. Sabe por quê? Porque o Egito não tinha saído de dentro deles. Todas as vezes quando você achar que a sua vida com Deus é pior do que a vida que você vivia lá comendo as migalhas do pecado, sempre vai ter um caminho de volta para as trevas. E escravo, ele até consegue dar o primeiro passo, mas ele tem uma enorme dificuldade de concluir uma rota, de concluir um projeto.
ele até sai do Egito, mas muitos momentos ele vai querer voltar. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que em muitos momentos conviveu com a sua própria mentalidade de escravo. Deus te chamou para o ministério, Deus te chamou para algo poderoso. No meio do caminho você disse: eu vou desistir, eu vou parar, eu vou recuar, eu não consigo persistir, eu não consigo avançar. E o Senhor o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: filho, abandone a mentalidade de escravo. A obra que Deus começou na sua vida precisa ser concluída. Existe um começo, existe um meio, existe um fim. Você precisa concluir todo o circuito. Então não deixe uma obra de Deus pela metade. Talvez eu esteja falando para pessoas que no início deste ano pensou em desistir da fé, mas o Senhor disse: não, filho, não pare. Sabe por quê? Porque hoje você não tem mais mentalidade de escravo, que deixa tudo no meio do caminho, que deixa tudo pela metade. Não, agora você começa, você termina, você começa, você termina, você começa, você termina. E você começou uma caminhada com Deus, você vai terminar essa caminhada com Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Diga para o irmão que está do seu lado aí: você começou, agora termine. E você começou um ministério nessa igreja, termine. Ah, pastor, mas está difícil demais. Oh, meu filho, você não sabe o que é dificuldade. Termine, irmão. Você não tem mais mentalidade de escravo. Porque escravo sempre deixa as coisas pela metade. E aí, por que o povo quis voltar para o Egito? Porque escravo sempre vive por necessidade. Libertadores vivem por propósito. Ah, mas a cebola do Egito, o alho do Egito, os pepinos que tinham lá no Egito, e hora de concluir. Obrigado lá, cortaram meu microfone. Brincadeira, foi a pilha mesmo. O maior desastre da vida de Esaú foi chegar um dia em casa com fome, com necessidade. E por ter uma necessidade, por ter a sua barriga roncando, ele vendeu o propósito. Ele trocou por um prato de lentilhas. Outro dia Deus disse para mim: o teu Deus não é o estômago, não é o ventre. Você não vive por necessidade, você vive por propósito. Aí o povo está querendo voltar, querendo abandonar, sabe por quê? Porque eles estavam com fome. Só que é melhor, irmãos, passar fome com Deus do que comer banquetes fora da presença de Deus. É isso que o escravo não pensa. Eu estou falando para pessoas aqui, irmãos, estou falando profeticamente agora, para pessoas que estão passando dias muito difíceis, batalhas muito difíceis, mas eu quero dizer para você, meu irmão, persevere, continue firme. Sabe por quê? Porque você não vive por necessidade, você vive por propósito. Você não vive pela necessidade do teu estômago, pela necessidade da tua alma. Você vive por um chamado que é muito maior do que as tuas necessidades. Mas eu estou com fome, então eu vou voltar, eu vou abandonar tudo. Quantas pessoas estão abandonando o chamado, irmãos, por causa de uma necessidade? Ah, eu senti necessidade de ir para aquela festa, eu senti necessidade de beber, Diga assim: eu não sou mais escravo, por isso eu não vivo mais por necessidade. Diga mais forte, irmãos: eu não sou mais escravo, por isso eu não vivo mais por necessidade. Eu vivo por propósito, eu vivo por missão, eu vivo por chamado. É assim que eu vivo. Israel desejou as cebolas do Egito. Uma mentalidade escrava, irmãos, ela sempre vai desprezar coisas maiores por coisas menores. Quantos jovens, irmãos, que tinham tudo para ser uma bênção no reino de Deus, mas abandonaram o chamado com Deus por causa de um namoradinho, de uma namoradinha. Eles venderam, eles trocaram o maior pelo menor.
bênção da primogenitura por um prato de comida. Ele comeu, no outro dia estava com fome de novo, porque vontade vem e passa, necessidade vem e passa. Então não venda o teu propósito por uma migalha que Satanás queira te oferecer nesses dias. Amém, meu irmão? Amém. Toda mente escrava, irmãos, é fraca de fé. Por isso que o povo diante daquele sofrimento, é interessante que Moisés, no capítulo 6, ele vem para libertar o povo, e o povo já diz assim: olha, nós não acreditamos mais que podemos ser libertos, que podemos ser livres, porque a pressão estava tão grande que eles nem acreditavam que existia esperança, eles nem acreditavam que existia mais uma possibilidade, eles nem acreditavam mais que existia coisas melhores além daquelas dores que eles estavam passando. Existem coisas maiores que Deus quer fazer nessa igreja, vocês não estão percebendo. Existem coisas maiores que Deus quer fazer na sua vida, e talvez você não esteja percebendo, por causa da sua mentalidade ainda pequena. Mas hoje é uma noite de libertação. A minha oração é: Senhor, liberta a minha mente todos os dias de toda prisão, de toda escravidão. O escravo, ele tem dificuldade de perseverar. Por isso que aquele povo, ele ia caminhando, chegava num determinado momento que esse povo queria recuar. Diga para o irmão que está do seu lado: não tem como recuar mais. Diga para o outro que está do outro lado: não tem como recuar mais. Você vai até o fim, você vai perseverar até o fim. Porque o Deus que te chamou, que te arrancou das trevas, do inferno, do Egito, não é o Deus que quer te ver morrendo na beira da praia ou no meio do deserto. É o Deus que é poderoso para te conduzir à terra prometida. E aí, eles queriam voltar por causa da mentalidade de escravo. Só que uma vez que você tem uma mente liberta, você não tem mais para onde voltar. Pedro diz: para onde iremos nós? Para onde que eu vou? Se só tu tens palavras de vida eterna. A primeira dificuldade, eles murmuraram, eles reclamaram. Mas sabe por que Caleb saiu do Egito e entrou em Canaã? Ele nos dá a lição em Josué capítulo 14. Ele disse: eu perseverei em seguir ao Senhor. Enquanto muitos abandonavam, murmuravam, reclamavam, recuavam, eu perseverava. A chave que vai te fazer acessar a terra prometida é perseverança, minha irmã. Leve essa chave para casa, pelo amor de Deus. Eu vou perseverar, mesmo quando eu estranhar a nuvem me conduzindo por um caminho que não é aquele caminho que eu idealizei. Não, eu vou perseverar em seguir ao Senhor. Mesmo quando tudo estiver dando errado, eu vou perseverar em seguir ao Senhor. Eu vou perseverar em fazer a vontade do Senhor. Perseverança é o que o Senhor quer da nossa geração nesses dias. Uma mente escrava, irmãos, come do maná. Uma mente escrava passa pelo mar vermelho. Uma mente escrava até desfruta de milagres, mas não entra na terra prometida. Vou repetir, você tem que entender isso. Uma mente escrava pode comer do maná, pode atravessar o mar a pé seco, ela pode desfrutar de muitos milagres, mas ela jamais vai entrar na terra prometida. Só Josué e Caleb, da geração que saiu do Egito, entrou em Canaã, porque a mentalidade deles não era de escravo. Moisés não entrou porque ele morre na trajetória, ele morre antes da chegada. Se coloca de pé, por favor. No ano de 1446 a.C. acontece o êxodo, a saída, a transição. Eu quero focar nessa palavra, êxodo, transição. Alguns de vocês vão enfrentar um tempo de transição.
mudança, saindo da terra da escravidão para a terra prometida. Quando Deus liberta o povo, Deus chega e diz assim: olha, a partir de hoje, Moisés, eu quero que vocês façam uma festa, porque Deus ama festa. E Deus diz assim: faz uma festa para celebrar a saída de vocês, e chame o nome dessa festa Páscoa. Chame de Páscoa. Vai celebrar, porque todo milagre que Deus realiza na nossa vida, a gente precisa fazer ações de graça. O Senhor quer gerar uma realidade de festa na vida de muitos de nós nesses próximos meses. Eu profetizo Páscoa na sua vida. Tem gente aqui que está passando por um deserto tão cruel, mas eu quero dizer para você que o Senhor vai te conduzir à terra que emana leite e mel. No final você vai perceber: valeu a pena perseverar, valeu a pena continuar, valeu a pena não recuar, valeu a pena não desistir, valeu a pena persistir, valeu a pena ir até o fim, mesmo quando eu não tinha força, mesmo quando eu estava cansado, Ele renovou as minhas forças, e valeu a pena chegar até aqui. Valeu a pena chegar até aqui. Moisés desfruta de mais milagres no deserto do que no palácio. Sabe por quê? Porque uma coisa é você estar no palácio sem Deus, outra coisa é você estar no deserto com Deus. E com Deus até o deserto floresce. Por isso que a Bíblia diz que nunca faltou pão, nunca faltou água. 1 Coríntios capítulo 10 fala de uma pedra, e a Bíblia diz que essa pedra seguia o povo no deserto. Eu não sei se você já viu, irmãos, alguma vez na sua vida pedra andar, porque eu nunca vi. Pedra não tem perna, pedra não anda, pedra não se locomove, mas a Bíblia Sagrada diz que a pedra se movia, a pedra seguia o povo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10 que essa pedra era Cristo. Sabe, pensando essa pedra num determinado lugar, e o povo tocando essa pedra, brotando água, o povo bebendo, e o povo continuava caminhada, e de repente aparecia essa mesma pedra, mas não é que essa pedra não estava lá em tal cidade, essa pedra já está aqui, a pedra está andando, a pedra está seguindo. Isso é milagre de alguém que está andando. Quando está no deserto, irmãos, mas deserto com Deus é o lugar, é o melhor jardim do mundo. Repito, deserto com Deus é o melhor jardim do mundo. É melhor do que os tesouros do palácio, do que o luxo no palácio. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, liberta a nossa mentalidade agora, Senhor. Remova toda a mentalidade de escravo, Senhor, que muitas vezes não nos deixa perseverar. Deus, pessoas que entraram agora, Senhor, estão entrando nesse segundo semestre, mas pensando em desistir do ministério, em desistir de tudo. Mas elas vieram aqui nessa noite receber essa palavra, e a partir de hoje a mentalidade de escravo está sendo quebrada na mente dela, e a partir de hoje ela vai perseverar, ela vai prosseguir, ela vai persistir, ela vai até o fim, porque foi para isso que o Senhor a chamou. A mentalidade, Senhor, fraca de fé está sendo removida de dentro de nós. Aquela mentalidade que diz: eu vou morrer. Não. A partir de hoje eu creio, eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará em meu favor. Eu sei que se diante de mim o mar não se abrir, como diz uma canção, Ele pode me fazer andar por sobre as águas. Eu creio que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. A minha família não vai padecer de fome. Quantas pessoas que quando a pandemia estourou acharam que ia passar fome, é porque elas ainda tinham uma mentalidade de escravo. Elas não sabiam o Deus a quem elas serviam. Elas não sabiam que o Deus a quem elas serviam era o seu pastor, que jamais deixaria nada faltar. Como que vai ser agora nesse deserto, se eu estou sem dinheiro, se eu estou quebrado?
Não vai faltar mantimento, não vai faltar alimento, não vai faltar água, não vai faltar milagres. O Senhor está transicionando sua vida para um novo nível nesses dias. O ambiente profético, irmãos, é um ambiente que sacode você, que chacoalha você e diz: Deus tem coisas maiores para você. Eu vejo uma sarça queimando diante dos seus olhos, dizendo: saia dessa zona de conforto, venha viver o chamado que eu tenho para você. Existe uma sarça queimando diante desse altar, dizendo: filho, eu tenho algo novo para você. Filha, eu tenho algo novo para você. Você só precisa dizer sim. Ainda que eu não veja, pastor, eu não tenho condições. Moisés também achava que não tinha condições, mas não. As suas impossibilidades e limitações não são empecilhos para mover profético na sua vida. Deus usa você apesar de você. Deus me usa apesar de mim. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ele não para, ele não para. Ele não para, não. Meu Deus não para, Ele não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Ele não para, não. Meu Deus não para, Ele não para. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Feitos como agora aí, amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Homens, declare comigo, dizendo: eu sou livre. Diga aí, diga. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. Eu sou livre, nada além, nada além, nada além do sangue de Jesus. Homens livres e libertos, erga as suas mãos e diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre, diga, diga. Seja livre agora desse caminho do pecado. Seja livre agora em nome de Jesus. Vocês foram chamados para serem livres, 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 livres de toda proposta do inferno. Vamos colocar em prática o que nós ouvimos aqui, homens. Vamos colocar em prática aquilo que foi lançado por Deus no nosso coração. Nessa noite, que você não venha ser convencido, mas que você venha ser convertido através da palavra que foi lançada aqui nesse altar. Não saia daqui, homem, convencido de uma verdade, mas saia daqui convertido. Convertido. Saia convertido. Toda obra das trevas, em nome de Jesus, nós desfazemos agora, em nome de Jesus. Toda corrente que prende você, mulher, as suas pernas agora, toda corrente que está prendendo você, em nome de Jesus, elas se rompam agora, em nome de Jesus. Nós damos palavras de ordem no mundo espiritual agora. Solta esta mulher agora, porque ela é de Deus, é uma mulher de honra. Eu declaro agora: bendita seja a tua casa, mulher, bendita seja a tua família, bendita seja o teu marido, bendito seja os teus filhos, a tua família é de Deus. Eu declaro que o poder que vai sair da tua boca
a graça salvadora do seu Filho Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, todos digam, aplaudam o Rei. Não saia daqui sem dizer Deus te abençoe para 5 pessoas. Eu